Bom dia. Gustaríame que empezases falando de como chegas a ser actor, porque no teu caso empezas desde moi novo, desde miúdo, literalmente, non tanto naquela altura coa intención de ser actor, mas en algún momento descobres que gostas disso e que queres dedicarte á Sim. interpretación. O primeiro trabalho que eu fiz foi quando tinha 12 anos. Bom, assim, muito resumidamente a história foi... Eu estava na rua com os meus primos gêmeos, nós temos 6 meses de diferença, e quando éramos pequenos éramos muito parecidos mesmo, e passou uma senhora por nós que disse que precisava de trigêmeos para um casting de publicidade. Nós estávamos com a minha irmã ou com a minha tia, e a minha tia disse que nós não éramos trigêmeos, mas pronto, e perguntou-nos se queríamos ir, nós fomos, passámos, fizemos a publicidade, que era uma publicidade francesa para a CTLM, e a partir desse momento eu fiquei agenciado, eu e os meus primos ficámos agenciados, e eles começaram a chamar-me para alguns projetos de ficção, para fazer participações curtas, e os meus primos não quiseram fazer essas participações. Portanto, continuei eu a fazer assim coisas pequenas e ao mesmo tempo que continuava os estudos, naturalmente. Não pensava que fosse tornar-me ator, não tinha esse objetivo quando era pequeno. Tanto que o meu secundário, a escola secundária, eu estudei contabilidade. E é bom a contabilidade para ser actor. Sim, dá jeito. E mais tarde também primeiro entrei na universidade numa escola de hotelaria e turismo do Estoril. Mas nessa altura depois fiz outro casting dos Morangos com Açúcar, que é uma série muito conhecida em Portugal, uma série juvenil, e acabei por ser selecionado e estive nessa série durante um ano, mais ou menos. Quando essa série acabou, eu ainda tive planos de voltar para a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, porque tinha um sonho de trabalhar em barcos, que depois também não se concretizou. E convidaram-me para outra novela, interrompi os estudos, fui fazer essa novela essa que correu muito mal, e por ter corrido mal eu candidatei-me à Universidade de Teatro. E então foi aí que estudei durante 3 anos na Escola Superior de Teatro e Cinema. E ao mesmo tempo que fazia a licenciatura em teatro, comecei a trabalhar em cinema. Primeiro com o Alberto Seixas Santos e depois com o filme que eu acho que é o filme mais importante na minha carreira, de uma certa forma, porque começou uma ligação entre mim e o cinema mais profunda e com um questionamento mais pessoal sobre aquilo que seria o meu papel enquanto ator e que veículo é que eu podia ser para os personagens, com a Teresa Vilaverde, que aborda o trabalho de uma forma bastante pessoal e afetiva, sobretudo. E eu identifiquei-me muito com esse modo de trabalhar. No momento en que decides iniciar estudios de teatro na Escola Superior de Cinema, xa faz conscientemente, con plena consciencia de que queres dedicarte a iso, ou é máis un Não, sim. abrir unha vía? Não, aí sim, porque eu antes de candidatar-me à Escola Superior de Teatro e Cinema, fiz 2 anos de 2 cursos de teatro. Primeiro numa escola que se chama EVOE, que é em Alfama, é uma escola profissional de teatro bastante conhecida e importante nesta preparação para a universidade. E depois fiz noutra escola, onde tive aulas de dança e performance, e teatro também, com atores profissionais muito bons que estavam a lecionar nesse curso, que era uma escola que se chama SOU, que depois deu origens ao Largo Residências, que hoje em dia está a explorar o quartel. A Marta Silva era a diretora da escola e tinha profissionais, tinha atrizes ótimas a dar aulas nessa escola, como a Carla Galvão, que é uma atriz estrondosa de teatro e não faz tanto cinema, mas é uma grande atriz de teatro.
a Sofia Cabrita, o Félix Lozano, que é um bailarino e ator espanhol que está sediado em Lisboa há muitos anos. E então essas duas escolas prepararam-me também para a licenciatura. Eu, quando fui para a licenciatura, já tinha a certeza que gostava de ser ator a tempo inteiro, apesar de saber que isso seria praticamente impossível, pelo menos nesses primeiros anos. E nesa altura da tua vida, cando estás empezando, digamos, a formarte como actor e todos os anos previos con os traballos máis pequeniños, cal é a tua relación co cinema e co teatro como espectador? Eras cinéfilo, asiduo do teatro ou non demasiado? Não era. A escola educou-me para isso. A Escola Superior de Teatro e Cinema educou-me para ver mais cinema português, sobretudo, que eu não via com muita frequência. Também comecei a interessar-me mais por teatro e a ir mais ao teatro. Particularmente uma companhia que foi importante assim em algumas peças que eu vi que gostava de fazer, que é o Teatro Meridional, com a Carla Galvão, por exemplo, que vi uma peça adaptada de um texto do José Luís Peixoto que se chamava Tras los Montes, e outra peça que era Alentejo, que era um tríptico dedicado a várias regiões de Portugal, e os atores interpretavam alguns arquétipos daquilo que poderia ser a identidade portuguesa nesses sítios, nessas regiões. E pronto, a verdade é que também ter trabalhado com esses dois realizadores, o Alberto Seixas Santos primeiro, que é um realizador veterano dos históricos do cinema português, não? E que foi o último filme que ele realizou, co-realizou com a Catarina Ruivo, porque ele já estava bastante doente nessa altura. Foi muito interessante também poder lidar com uma geração que era, ele pertence ao cinema novo português, não é? Quer dizer, a Teresa Vila Verde já é outra geração, mas lembro-me, por exemplo, desse que foi o primeiro filme que eu fiz com ele, que ele dizia que houve uma altura que chegou ao pé de mim e disse que eu era muito exagerado, parecia um ator americano. E aquilo ficou assim na minha cabeça. É curioso que xusto os teus dos primeiros proxectos sexan con figuras emblemáticas do cinema portugués por distintas razóns, non? Seixas Santos pola veteranía, por ser unha ligazón coa xeración que rompe o cinema portugués, que o novo cinema portugués, o cinema novo portugués dos anos 60, a xeración de Fernando López, Paulo Roxa e tantos outros, mais tamén o caso de Teresa Villaverde, que sendo unha xeración moito máis para frente, máis na altura na que ti traballas con ela, que no Cisne, que vai para 20 anos, mas ela nesa altura levaba case outros 20, mas non faltaba moito tempo para facer xa 20 anos de carreira, non? Ela empeza xa 90, xa tiña unha trayectoria moi consolidada e con moitos filmes que tiveron mesmo grande repercusión internacional, estivo en grandes festivais, penso que Os Mutantes, todos estes filmes tiveron un grande suceso no ámbito dos festivais, non? Comezas ao grande, e de alguma maneira con cineastas moi significativos, en particular falabas da importancia que para ti tivo traballar con Teresa, non? Podrías afontares un pouco máis como foi ese filme, como foi a tua relación con ela, e que foi o que che descubriu verdadeiramente de dicir quero facer filmes e quero facer filmes idealmente así, que non vais a sempre así. Sim. Nós ontem estávamos a falar um bocadinho desta questão de, por exemplo, de como é que os atores são todos diferentes, não é? Como trabalham todos de maneiras diferentes e às vezes é muito... E falávamos nisto num contexto do coordenador de intimidade, que é um papel que apareceu recentemente, pronto, para coordenar ou dirigir com mais precisão, por exemplo, cenas íntimas, não é? E eu estava a explicar-te que para mim eu acho que isso era uma função muito importante de ter aparecido, precisamente porque muitas vezes nos nossos trabalhos nós acabamos por contracenar e dividir a cena com pessoas que têm métodos muito diferentes de trabalhar. E muitas vezes também, algumas não são atores nem atrizes e outras são influencers, portanto os trabalhos já misturam pessoas com backgrounds muito diferentes e que têm uma perspectiva sobre o trabalho do ator muito diferente. E eu acho que essa figura centraliza
e de uma certa forma acaba por direcionar aquilo que é importante na revelação de uma dramaturgia, que eu acho que é aquilo que os atores devem estar dedicados a revelar, não é? Sem grandes constrangimentos. Portanto, esses não constrangimentos, trabalham-se a partir dessa direção de um coordenador de intimidade ou não. E nessa altura, com a Teresa Vilaverde, curiosamente, ainda um pouquinho antes, quando eu estava nessa escola do Sou, lembro-me de me ter confrontado com a questão de um método específico que trazia um formador brasileiro a Lisboa, que era uma formação para atores através do método. Pronto, aquilo que seria um método... não tanto Stanislavski, mas outro método que eu agora não me lembro, também não é Meisner, mas talvez Stella Adler mais. Sim, Strasberg, esse tipo de... Pronto, sim, mais Stella Adler e Strasberg até assim. Que era um método em que os intérpretes têm que mergulhar de uma certa forma que parece que já não conseguem voltar. Pronto. E isso gera algumas questões para mim, que ultrapassam a questão da ética e da moral até do trabalho do próprio ator. Em particular, que por si já se questiona sobre... Em particular quando se trata de personagens que lidam com aspectos com mais situações conflitivos limites, exatamente, com situações limites. E lembro-me que essa formação, que era um ator brasileiro que trazia esse método, que era o método da Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco do Brasil, que fez Tropa de Elite, fez muitos trabalhos. Pronto. Apercebi-me que realmente esse é um método que pode servir algumas vezes não a atores. Mas para atores não creio que seja muito benéfico, sinceramente, porque parece que incentiva a ultrapassar um limite que é o limite do descontrolo. E, portanto, eu acho que o ator deve ter o controle sobre aquilo que está a fazer, não só pela sua saúde e pela sua consciência, né? Cénica, digamos, mas também naquilo que é a responsabilidade da contracena com o outro, nessa consciência cénica. E a Teresa Vilaverde também me fez questionar muito sobre isto, porque nós tínhamos a atriz principal do filme, que era a Beatriz Batarda, e com quem contracenei a maior parte do filme, e que foi uma grande aprendizagem para mim, porque já gostava muito do trabalho dela em teatro, já tinha visto algumas coisas dela em cinema que me tinham, pronto, surpreendido bastante, pela positiva, claro. Como Alice, ou A Noite Escura também. Camilla. Sim, até um trabalho que ela fez, curiosamente, que eu gosto muito, em que ela fazia uma professora surda-muda, que chamava It's All Gone Pete Tong, que é um filme passado em Ibiza e é sobre um DJ que perde a audição e ela está muito, muito bem no filme. E que ela também tem uma chegada por certo filme de teatro também um pouco por acaso, não? Também, muito jovem, muito sim, jovem, com os muito filmes jovem. de Oliveira, a vinculação também com João Botelho depois. Sim. Essa era uma miúda quando saiu Tempos Difíceis, não? Sim, exatamente. Mas no Cisne, no filme da 13, para além de nós os dois, havia não atores e havia em especial uma criança com quem eu contracenei bastante e que a sua personagem e a sua identidade eram muito parecidas, portanto não havia uma grande distância e de alguma forma eu tinha que jogar com essa figura, com capacidade de tentar aproximar-me dele, porque nós tínhamos uma relação bastante íntima. Eu era uma espécie de cuidador dele e ele e eu estávamos numa casa que era destinada a crianças que tinham ficado sem os pais. E pronto, tínhamos que alimentar uma relação íntima, de afeto, de grande cumplicidade e nem sempre é fácil com não atores que muitas vezes pronto, não estão tão alerta para aquilo que é o nosso trabalho, para aquilo que são diversas camadas do nosso trabalho, mas é certo que o cinema português se atrai muito por não atores.
E depois é sempre sensível, não é? Como é que um ator se introduz num universo que por si já é tão potente e tão verdadeiro, não é? Como é que o ator não se fragiliza ao ponto de ficar inverosímil e também se deixa levar para esse universo. E eu acho que esse questionamento que eu também tive nessa altura com a Teresa Vila Verde me fez, depois, anos mais tarde, querer ensaiar aquilo que seria o que é que eu posso fazer, que cinema é o meu cinema. Portanto, o que é que eu gostava de realizar, porquê, com quem, de que forma é que eu dirijo, de que forma é que eu olho para os atores. E pronto, foi isso que se passou depois, em 2017, com o primeiro filme, com o Anjo. Antes de chegar ao Ancho, a partir desse momento ti xa eres un actor con un traballo habitual en tres medios diferentes, ¿no? Con teatro, cinema e televisión. Cada un coas súas singularidades e cos seus métodos e procedimentos distintos. Non imos falar tanto de teatro, mas sí desa dupla vida como actor de cinema e actor de televisión que teñen ritmos completamente disímiles, ¿no? Dicir, no cinema, mesmo que se sea un cinema feito con orzamentos limitados e que xe que facer todo con moita presa, mas non é comparável ao modo de produción dunha novela na que é produción industrial que deixa mesmo moitas veces non demasiado espazo, non, para un traballo sosegado, sí, no. con eso. Como enfrontas eses dous tipos de exercicio actoral, non? Sim. Talvez com a novela haja um conflito maior. Exatamente por isso, porque o modo de produção não te deixa tanto espaço criativo. E não é só em termos práticos, não é só de num dia, por exemplo, numa novela, filma-se cerca de 30, 40 cenas e o trabalho tem que estar muito bem preparado. Mas por exemplo, eu acho que a linguagem televisiva ela é muito pouco subjetiva e ela subestima muito aquilo que são os telespectadores. Normalmente a linguagem é sempre muito direta e isso faz com que a dramaturgia perca a sua riqueza, a sua subjetividade e acaba por ser mais pobre, sem dúvida. E isso é muito difícil para os atores. Eu acho que há ótimos atores a fazer telenovela, mas têm um desafio às vezes maior do que o cinema, porque têm que transformar essa dramaturgia em coisas subtis que muitas vezes não existe esse espaço ou na própria linguagem proposta pelos autores também não está lá e tem que ser criada. Mas eu já tive ótimas surpresas em televisão, incluindo a última novela que fiz. Tive a melhor preparadora de elenco, a melhor no sentido em que foi aquela com que eu tive maior afinidade artística até hoje, que se chama Helena Barvacchi, que é uma atriz e preparadora brasileira, e ficámos com uma relação muito forte porque ela tinha uma maneira de dirigir os atores extremamente cuidadosa e muito rara para um set de televisão, que normalmente é um set muito ruidoso, sim, barulhento e que facilmente te desconcentra. É um set que normalmente não é aliado dos atores. E portanto por isso é que eu acho que a formação também é importante. Muitas vezes ouvem-se atores a dizer que mas a formação nem sempre é garantia de fazeres um trabalho bom, tudo bem. É verdade, a formação ela pode ser distinta, como os atores também são todos distintos e diferentes e têm formas de trabalhar diferentes, mas ela pelo menos garante-te aquilo que tu teres um foco, uma concentração, uma direção no trabalho que estás a fazer. É extremamente importante isso, porque a maior parte das vezes nós vamos para trabalhos em que não conhecemos ninguém e, portanto, há uma certa solidão no nosso trabalho, nessa procura, nessa pesquisa, mas ao mesmo tempo essa solidão tem que ser desfeita desses constrangimentos do dia a dia, do cotidiano, né? Que devem servir-nos para nós arriscarmos perante uma plateia que não nos conhece. O teatro também nos dá isso, por exemplo, né? Essa capacidade, essa consciência cênica, esse atirar-se, sabe-se lá para onde.
E no caso do cinema, que criterios segues para aceptar ou non aceptar un traballo, un papel, máis alá das cuestións estrictamente profesionais e domésticas, de que hai que comer 3 veces ao día e todo este tipo de cousas, mas dentro do que está da túa man, que procuras un personaxe de cinema que se te ofrece? Interesaste tamén, por suposto, a persona que realiza o filme, director, directora, quen sexa, mais tes como liñas límite de decir, eu isto non fago, e isto si quero facer, ou... Sim, quer dizer, há sempre qualquer coisa que nos guia, não é? Para escolher determinados trabalhos ou não. Também há qualquer coisa que guia as pessoas que te convidam Para escolher-te. para escolher-te. Depois também há qualquer coisa que guia as pessoas que não te escolhem para não te escolherem. Portanto, mas eu acho que isso não há uma receita concreta. Fixa. Por exemplo, eu já aceitei filmes ou já fui proposto para filmes que achava que não tinha nada a ver comigo. Pronto. E depois fiz e surpreendeu-me. Depois aceitei outros porque me encaixo num determinado typecast, não é? Que vem em mim, que é relativamente reconhecível da minha parte, e às vezes se eu tento recusar esse typecast, se calhar também não me vou surpreender. E portanto também já aceitei alguns typecasts que eu achava que não, mas este papel é muito parecido com o outro, mas ok, vamos fazer. E depois acontecem coisas diferentes, porque nem sempre um trabalho é aquilo que está visível ao público. Há muita coisa que acontece que o público não tem acesso, mas que também tem muitos valores. São as relações humanas e às vezes é preferível fazer um trabalho que não resulte tão bem em termos espectadores, mas que seja uma coisa que em termos pessoais e humanos te tenha nutrido, não é? E, portanto, não há uma receita, mas também eu acho que isso também tem a ver com uma questão de ego. Ontem estava a falar com o Patri e estávamos a falar nesta questão do ego. Acho que nós artistas também temos que saber trabalhar bem para que o nosso ego não seja imposto, para já não se sobreponha àquilo que é o desenvolvimento de um trabalho coletivo, não é? Isso é o mais importante. E depois para que ele também não mate a tua intuição, ou a tua falha mesmo de escolheres uma coisa que pode ter sido um erro, mas pronto, se calhar é preciso também que esses erros aconteçam. É o que podes considerar hoxe un erro dentro de 20 anos. Exato. Tal vez non serviu para alguma coisa. Despois do Cisne, probablemente un dos teus personaxes máis emblemáticos tamén sexa o filme de Ivo Ferreira, as cartas de guerra, non? Tamén porque tivo unha repercusión internacional, Festival de Berlín, etc. E tiña a singularidade de estar baseado nun texto real dun dos máis reputados escritores portugueses como é Antonio Lobo Antunes, e era afrontar un feito real, no? E un retrato real da guerra colonial, no? Como foi preparar ese personaxe e ese filme, e a tua relación tamén neste caso cando a persoa que estás encarnando é unha persoa que podes falar, non? De alguma maneira. Sim. Bom, mas isso eu já sabia que não podia falar porque era Ele aprovou o filme e tudo mais, mas sempre se quis distanciar, o que de uma certa forma acho que foi inteligente, tanto para ele e também nos libertou de alguma forma. Apesar de, quando houve o sim para fazer o filme, as filhas dele eu conhecia-as, tivemos jantar, a Joana e Maria José que nasceu em Angola durante essa altura. Mas esse filme, na verdade, ele entrou mais em conflito comigo pela história da minha família e não tanto por algum receio de desrespeitar a figura do António Lobo Antunes ou pela responsabilidade que era representá-lo. A minha família teve uma história muito parecida com a dele, o meu avô também teve em Angola, parte da minha família nasceu em Angola, e aquele filme foi uma oportunidade para eu confirmar que muitas das coisas que tinha ouvido existiam e muitas das coisas que eu tinha ouvido não existiam.
portanto foi uma espécie de espelho. Foi uma espécie de espelho, mas também foi um confronto constante de aperceber-me que, para já, o interior de Angola é muito diferente da cidade. Nós estávamos sobretudo no interior, estávamos a filmar num estado que é o Cuando Cubango, que faz fronteira com a Zâmbia, e que, por exemplo, aquilo que a Feliciana estava a referir ontem, ainda há muitas zonas minadas. Ainda nesse estado existe um caminho extremamente minado, mas que começa finalmente a ficar livre, e só agora é que, por exemplo, os elefantes começam a regressar à Angola por esse caminho. Nós fizemos uma viagem muito extensa de helicóptero para filmar os elefantes. Tivemos muito tempo à espera e, entretanto, eles apareceram passado umas 7 horas. E ao mesmo tempo isto tem a sua beleza, mas tem a sua tragédia, não é? No passado, pela história que nos une e que é preciso ser contada, lembrada e sobretudo não pode ser embelezada e romanticizada, acho eu. Porque, pronto, a parte que eu ouvia da minha família, eu acho que eu também a coloquei numa espécie de romance. Sim. Não é? Por ser os anos 60, por ser uma perspectiva concreta de uma família branca que estava em Luanda. E o meu avô também era artista, fez 2 filmes, cantava, foi desportista. A minha avó foi campeã pela seleção portuguesa na altura, angolana, na Checoslováquia, enquanto jogadora de basquetebol. Então havia assim um mundo que eu romantizava, porque não o vivi, só o via em fotografias. E aquele filme também serviu para eu me confrontar com essas memórias de família. E pronto, questionar-me sobre elas e dar-lhes um sentido eu também. É curioso porque, sendo unha memoria ainda moi recente, a guerra colonial son os anos 60-70, o cal quere dicir que prácticamente calquera cidadán portugués de máis de 70 anos conviviu directamente do xeito do outro coa guerra colonial, de forma propia, directa ou a través de familiares moi cercanos, e iso evidentemente repercute nas seguintes xeracións, e mesmo como pode ser a túa, non? Na segunda xeración, e sendo certo que hai non poucos filmes portugueses que tratan ou se chegan de alguma maneira esa memoria, ainda non son suficientes, non? É probable que o cinema portugués sexa o que máis directamente tratou o colonialismo e a colonización, en particular en África, moito máis que outras cinematografías europeas, mas non son tantos, tendo en conta que é unha ferida e unha memoria ainda moi recente, non? E sempre me chamou a atención que sigue sendo como unha colección de historias secretas, non? Cando no fondo, se ti paseas por Lisboa, unha alta porcentaxe da xente que cruzas na rúa ten que ter algún tipo de memoria, romantizada ou non, deses feitos. Hai moito ainda por relatar, e non sei se crees que debería facerse máis, tanto no teatro como no cinema, seguramente. Sim, eu acho que há muito por retratar, sim. Ontem também falávamos do Falcão Nhaga. Sim. Nós já falámos muito antes desta gravação. Mas pronto, foi dos filmes recentes que eu mais gostei de ver portugueses. Foi um filme do Falcão Nhaga que se chama Místida, e é um filme aparentemente muito simples que retrata a relação da mãe com o filho, e falávamos desta questão de ser um realizador afrodescendente que é muito novo, que tem cerca de 25 anos e que, quer dizer, pelo filme que se vê, mais até do que pelo sucesso que ele teve, que teve bastante sucesso o filme, é um jovem prodígio, não é? E porque é que só agora é que chegou um jovem prodígio afrodescendente? Depois de quase 50 anos. Depois de quase 50 anos, depois do 25 de Abril, exatamente. Eu acho que é por nós nunca termos tido a capacidade de falarmos da história como estamos a falar dela agora.
Pronto, acho que mais do que reconhecermos isso, também temos que dar valor ao ponto em que estamos hoje. Que é, penso que hoje em dia a questão do colonialismo é discutida de uma forma muito mais ambivalente, no bom sentido da palavra. Ela tem muito mais camadas e essas camadas são muito mais aprofundadas, talvez, penso eu, porque a distância é maior. E, mas essa cinematografia africana, ela nunca deixou de existir e, portanto, como falávamos do Sana, da Flora Gomes, mas talvez o olhar que se tinha sobre esse cinema também era um olhar colonialista, não é? E ainda não deixou de ser, mas... Às veces hai un achegamento aos cinemas africanos con unha certa visión paternalista, como se algo que debemos facer porque hai que darles un pequeno espazo e un pouco para que se expresen, ignorando que son filmes que teñen un inmenso valor propio. Os filmes do Flora Gómez en Guinea-Bissau son extraordinarios de sempre. Xa non digamos outros cineastas africanos non vinculados coa cultura portuguesa, non? O Mansenbey ou tantos outros. É xusto reivindicalos hoxe polos seus propios valores e non como a cota de paternalista de espazo que debemos deixar os nosos antigos colonizados, non? Sí. E ao cinema portugués aí entendo que hai moito por facer, non? E por devolver esa non devolver esa voz, non deixarlles o espazo que legitimamente lles corresponde e non ignorar a súa existencia. Exatamente. E também deixarmos-nos ser retratados por eles, claro, era sí, aquilo que dizíamos ontem. Nós gostamos muito de retratar e dar o nosso ponto de vista sobre a África, mas depois, quer dizer, não nos permitimos a que olhem para nós e que sejamos retratados da forma que eles acham que nós somos. Esa tamén é unha cuestión interesante, porque moitas veces se espera, ou se supón, que un cineasta da Guinea-Bissau ou de Angola debe contar historias angolanas, que se están en relación con Portugal van ser sobre as colonias. Mas teñen dereito tamén a contar historias de Lisboa. E no fondo Falcao Niega, que é un lisboeta, non? E alguén xa fillo por parte de pai e nai Guinea-Bissau, Cabo Verde, máis lisboeta máis, e que estudou como tantos outros. A singularidade é que era na altura o único, non? Da turma, como que di, é o primeiro prácticamente que chega a ter un certo recoñecemento coas súas curtametraxes, non? É unha fase moi inicial da súa carreira moi prometedora, non? O Sabura tamén unha curta excelente. Eu teño imensa confianza no que pode facer Falcao, non? Sí, mas o maior problema que vai afrontar Falcao é ser o único, non? De alguma maneira, que os ollos estean postos en riba del como ti es que ten dereito a facer isto, como se non fose algo que debería ser normal para calquera outra persoa da súa mesma condición de alguma maneira, non? Calquera ten que ter dereito a estudar e facer o que lle pete e, polo tanto, contar as historias que lle peten. No teu caso, volvendo a iso, a tua relación co cinema, xa falamos do Cisne e do Cartas de Guerra. Que outros filmes te sintes especialmente, non vou dicir orgulloso, mas que crees que para ti foron importantes, ben polo que foi o filme en sí ou ben polo que te permitiu aprender para ben ou para mal, que supoño que ás veces tamén hai experiencias non gratas das que te sintes orgulloso porque dis, grazas a este filme, xa sei o que non quero facer. 2 filmes que eu fiz na Escola Superior de Teatro e Cinema, um que se chama Ensaio, com um realizador que é o Dinis Costa, que teve um filme recente agora no FII de Marseille e mais festivais, tem corrido muito bem esse último filme dele. Nós fizemos um filme na altura na escola que se chamava Ensaio, precisamente, e foi um dos filmes que eu mais gostei de fazer até hoje, e é um realizador com quem eu vou voltar a trabalhar em breve. Ainda não temos certo qual o projeto, mas temos os dois a certeza ficámos sempre com essa certeza de que queríamos trabalhar juntos. E outro também da Escola Superior de Teatro e Cinema, que é brasileiro, que é o Bernardo Lessa, que é de Vitória, Espírito Santo, e que também tem um filme muito recente que saiu no Brasil que se chama O Deserto de Aquim, e que foi um filme, foi a sua segunda longa-metragem,
E foi um realizador com quem desde o início também sempre senti uma grande afinidade pessoal e artística. Ficámos sempre com uma grande vontade de trabalhar os três, eu, ele e o Elket, porque o Elket estudou comigo, fomos do mesmo ano. Protagonista do Mistida, E protagonista do Canda Bia Mistida. Gómez, que é a actriz principal dos filmes do Flora. Exatamente. E então sempre ficámos com essa vontade de concretizar um projeto a três. Mas foram dois dos projetos que eu mais gostei de fazer até hoje. No Vendaval vais a ver hoxe o teu primeiro filme como realizador, mas xusto antes de falar dese filme, en algún momento antes diso, no proceso de todos os anos que levaron até o Anxo, pensaches que algún día dirixirías filmes? Era algo que te costaba, podía ser mañá, pasado, dentro de 3 anos, porque algún día ia acontecer ou non? Ou tiñas... Eu acho que comecei a perceber que podia estar a nascer um filme aí em 2016. Isto porque eu comecei a recolher muitas memórias e a escrevê-las num pequeno caderno. E depois porque os acontecimentos que estão retratados no filme, que assume a minha identidade e portanto é uma espécie de... O CPH Docs chamou-lhe docudrama, que é tipo um drama documentário, né? Uma ficção documentário, em que eu me propus a ficcionar a minha identidade, mas ela só é ficção porque eu decidi pô-la num filme, porque muitas daquelas coisas aconteceram e tinham essa intenção de que o filme tivesse essa relação fiel que aquilo que foi a minha experiência em Lisboa naqueles anos, que para mim foram anos muito bonitos de cruzamento de várias pessoas que inundavam a cidade, porque a cidade estava cheia de estudantes de Erasmus, de lisboetas, de uma efervescência cultural na zona do Intendente, dos Anjos, que era muito interessante também, que trazia várias culturas para a cidade. E a minha casa foi sendo invadida por isso, porque era uma casa muito grande, era um apartamento no Intendente, aqueles apartamentos antigos de Lisboa, com muitos quartos, muito barato na altura ainda. E as pessoas circulavam pela casa, porque depois também havia afters que aconteciam lá em casa, e então ia parar lá toda a gente. Mas eu lembro também nessa altura havia outra casa que era conhecida como Casa Primavera, em que as pessoas estavam a fazer festas à varanda via-se, e as pessoas passavam na rua e diziam "Ei, não sei o quê", e depois chamavam e as pessoas subiam e a casa ficava cheia. Então Lisboa nessa altura tinha assim uma energia inigualável, inexplicável mesmo. E pronto, eu acho que isso também aconteceu pela idade, obviamente, mas por ser verão, em que existiu essa paixão muito grande entre mim e outro rapaz, que não era de Lisboa. E eu fui escrevendo sobre isso, sobretudo quando ele se foi embora e deixou a cidade. Fui escrevendo sobre isso. Depois, mais tarde, eu fui a Nova Iorque para mostrar o Cartas da Guerra, a Washington, na verdade. Mas depois decidi ir visitar Nova Iorque, porque nunca tinha ido. E adorei, porque tinha muitos amigos em Nova Iorque, ligados ao cinema e à música. E depois é outra coisa, mas Nova Iorque para mim tem um chamamento por causa do Jeff Buckley. É um dos meus artistas preferidos, o Jeff Buckley. O live dele no café, que é o Chiné, que é onde ele tocava quando era ainda muito pouco conhecido. Então Nova Iorque tinha essa beleza para mim também. E então quando fui a Nova Iorque aconteceu um problema, quando eu fui pedir o visto na embaixada, que eu pedi mal o visto através da internet e fui chamado à embaixada dos Estados Unidos a Lisboa para responder a uma série de perguntas. E essa situação
foi muito peculiar, pronto, e pôs-me, essas perguntas que me foram colocadas, pôs-me numa situação em que eu nunca me imaginava a mim e Miguel, então percebi que aquilo poderia ser uma ficção. Quando voltei a Portugal, comecei a escrever sobre essa cena, em específico, sobre esse acontecimento da Embaixada. Que é a primeira cena da curta. Que é a primeira cena da curta. E conheci um rapaz e uma rapariga no Caixo de Sodré, em que lhes contei um bocadinho desta minha paixão, da minha viagem a Nova Iorque, desta situação da Embaixada. E ele era português e ela era americana. E ele disse-me, mas isso é um filme. Isso é um filme, eu vou-te produzir esse filme. E ele era muito novo, ele tinha para aí 22 anos, era o Francisco Mira Godinho. E eu disse, está bem, então bora pensar nisso. Então ele disse assim, então vá, para a semana vamos juntar-nos. A Érica, que era tal rapariga americana, arquiteta, que estava em Lisboa na altura, eu perguntei-lhe se ela se importava de experimentar ensaiar essa cena e tudo. Ela não se importou nada. Então ensaiámos durante essa semana essa cena específica, filmámo-la logo nos escritórios da Allianz e o Francisco arranjou uma pequena equipa para filmar essa cena. A partir dessa cena escrevemos o resto do filme e filmámo-lo depois em abril, salvo erro, de 2017, durante 7 dias em Lisboa, todo em película. Portanto, essa cena foi filmada em digital, é a única em digital do filme. E depois o resto do filme foi filmado em película, em 16mm. E foi uma equipa que o Francisco chamou. Portanto, praticamente era uma equipa composta de jovens cineastas da Escola Superior de Teatro e Cinema, que eu não conhecia porque já tinha saído há algum tempo. Mas foi um filme assim também muito especial porque acabámos todos muito amigos, era uma espécie de família. Enfim, depois filmar mesmo em minha casa, pronto, o filme tem essa peculiaridade, não é? Eu trouxe-os um bocadinho para a minha vida, para dentro do filme e para a minha vida, e isso acabou por ser especial também, porque estivemos... Comentabas antes que para ti era unha obriga ser non só realizador, senón actor nese filme, Sí. pola proximidade, pola vinculación directa cos episodios tratados, mas tamén entendo que aí tamén hai case un discurso ético de dicir, esta historia non a debe facer outra persoa, non podo someter a outra persoa a este exercicio que é meu, ¿no? O que iso é unha idea moi interesante, ¿no? Me gustaría que falases un pouco máis diso, desa idea de porque tes idea de facer máis filmes e xa no seguinte non queres ser actor. Sí. Mas neste tiñas que ser. Se podes afondar un pouco máis niso, para além do feito de que digamos, unha historia moi persoal ou moi próxima a ti, non? Eu acho que simplesmente tinha que o fazer por isso e por acreditar que esta cristalização das imagens e das memórias, elas eram altamente cinematográficas e para mim era impensável estar a fazer um exercício de tentá-las passá-las a outra pessoa. Sentia que tinha que ser eu mesmo a fazê-lo. E assumir um lado autoral, pronto, daquilo que eu queria fazer com o cinema, queria assinar enquanto realizador também. E fazia-me todo o sentido sendo uma coisa extremamente pessoal, biográfica, em que eu queria deixar registado. O filme ten un costado moi saudoso tamén, non? Unha memoria, Sim. ao mesmo tempo que se ve con certa tristeza e con moita simpatía. Tamén ten algo de festa. Acaba con a festa, de unha maneira. Un filme que acaba con xente bailando, sempre deixaba o corpo, mas non deixa de ser un filme todo el tinguido por unha certa tristeza saudosa, non? Que tamén ten que ver, mesmo con unha cuestión vital, até do propio paso do tempo, non? Isto aconteceu e tal vez non vai acontecer xa máis desta mesma maneira, non? Non só por cuestións propias vitais de cada un, senón porque até a mesma cidade está mudando. Que probablemente hoxe en día non podería facer o Anxo porque a Lisboa de 2025 non é nada do 2020. Sim. Sim, eu acho que
há uma certa nostalgia, há uma certa tristeza também pela cidade a cidade morre, né? As memórias morrem, transformam-se. Há uma alegria também e há uma esperança nessa festa final, acho eu. Mas há uma coisa muito especial e inexplicável. Eu acho que quem viveu Lisboa naquela altura se recorda muito. Por exemplo, o filme, quando passou no CPH Docs, no fim do filme algumas pessoas começaram a levantar-se e a dançar e depois comentaram que saudades de Lisboa, dos telhados, de irmos para os miradores e não sei o quê. Foi assim muito... Os jardins, as festas dos jardins, dos afters. Foi muito especial por isso. Mas pronto, isso também é tudo resultado da nossa idade, que aumenta, da nossa transformação também, mas também muito da falta de um olhar para a cidade e de um planeamento urbanístico da cidade de um ponto de vista sociológico e antropológico, não é? Em que as cidades também devem preservar as suas memórias, e preservar as suas memórias é preservar as suas pessoas, não é? Que criam cultura, que criam estas histórias e que criam amor ao lugar e pronto, e se não se preservarem as cidades morrem, como Lisboa já morreu há algum tempo, infelizmente. Custa um bocado dizer isto, mas a verdade é essa. E começou essencialmente pelos espaços culturais. Muitos dos espaços culturais e que difundiam cultura e promoviam encontros entre estas culturas diversas que estavam a começar a aparecer em Lisboa foram propositadamente encerrados. O primeiro andar, por exemplo, que era um sítio onde se juntava não só as pessoas que estavam a chegar à cidade, mas uma cultura urbana que já existia em Lisboa, por exemplo, dos skaters, dos músicos, de pessoas que eram ligadas ao artesanato, ao cinema, ao teatro e tudo mais. O primeiro andar juntava, por exemplo, tanta gente. Um bar que havia, que era aos anos 60, que era de um galego, precisamente, que havia na Moraria, que também era um bar que tinha música ao vivo e juntava imensa gente, também foi dos primeiros a fechar. E tudo isto, quer dizer, tem efeitos trágicos numa cidade. Estaba a pensar agora que casi daría para facer un ciclo de filmes falando desa Lisboa en transformación e das paulatinas mortes de Lisboa, non? Tamén algúns relanzamentos polo medio. Os Verdes Anos, de un filme dunha Lisboa que se transforma e se abre a novos espazos e está filmado xusto nese momento o que agora é a zona universitaria, eran campus case descampados, non? Mais o Xavier do Manuel Mozos tamén está falando de outra Lisboa que está tamén mudando, outra cidade que tamén está cambiando, e o teu filme e moitos outros realmente destes últimos anos tamén van por esa vía. É unha cidade que estamos vendo mudar, non sempre para ben, e iso está sendo retratado polo cinema, non? Sí. Falabas onte contabas de que tes vontade, que tes intención de facer un novo filme, non vou pedir que nos contes de que vai ser, porque acho que nin ti mesmo sabes como vai ser ese novo filme, Sí. Non? Mas que clase de filmes queres facer? O sea, cando ti pensas en filmes que vas a realizar ti, non digo xa próximos, senón os que podes facer no futuro, e con toda a tua bagaxe como actor, e tamén de relacionarte con outros realizadores e realizadoras, que filmes queres facer? E sobre todo, como queres facelos? Que tipo de relación queres tecer co equipo a túa volta? Como deben ser os filmes, ou como quererías que fosen os filmes que ti queres facer? Olha, eu gostava muito que, acho que não vai ser possível repetir, não é? Mas gostava de, apesar de não me repetir como ator e realizador, pelo menos no próximo, a curta-metragem, que eu gostava de concentrar-me apenas na realização, gostava muito que se repetisse a equipa, que houve, o espírito que conseguimos. Isso eu gostava muito que se repetisse. Agora,
o cinema que eu gostava de fazer enquanto realizador nos próximos filmes. Preciso de ter tempo ainda de investigação para perceber que tipo de filme é que quero, que personagens é que quero explorar. Se bem que as questões que andam à volta dessa próxima curta-metragem são um pouco sobre o nosso trabalho enquanto trabalho de um ator específico e o momento da formação e da passagem para a profissão ou para lidar com o mercado de trabalho, digamos. Eu acho que o próximo filme se questiona um bocadinho sobre essas barreiras e limites daquilo que é pessoal e transmissível no trabalho do ator. E aquilo que deve ser aceitável ou não. Não é que deve ser aceitável, mas é que esse ator em específico, que consequências é que pode ter em determinado papel, personagem. Ainda que no Anxo o equipo foi un equipo, digamos, de xente máis, digamos, amiga, ou que se fixo amiga, e houve como un ambiente máis... Bueno, é unha curta tamén se foi moi poucos días, non hai moito espazo para grandes tensións, e neste caso ademais foi unha rodaxe, entendo que feliz, non? Afectivamente feliz mesmo, mas serviute para pensar que ata este momento sempre fuches actores, te veches do outro lado da cámara e te veches unha relación, pues, supoño que nos casos mellor e noutros casos peor cos realizadores, mas tamén co equipo técnico que fai un filme, fixote pensar de outra maneira en como teño que respetar ou como teño que tratar o elenco de actores que está a miña volta e o elenco de técnicos que está a túa volta, agora que son eu quen dá as ordes. Sim, claro. Sim, claro. Acabas por poder pôr em prática aquilo que... ou evidenciar aquilo que achavas que era muito bom de preservar, que eu aprendi, por exemplo, nos sets da Teresa Vila Verde, do Alberto Seixas Santos e outros também, com o Dinis Costa, com o Bernardo Lessa, com o Ivo Ferreira, com tantos... E depois evitar os erros com os quais também fui lidando ao longo deste percurso. Mas aquilo que eu gostava mesmo de preservar é aquilo que eu acho que muitas vezes o digital não nos consegue dar em detrimento da película. E eu lembro-me disso com a Teresa Vila Verde, o que é que significava filmar em película, essa tensão que existia na rodagem, o silêncio que havia, o olhar só para uma cena, fazer-se uma cena e toda a gente está extremamente concentrada naquele acontecimento, onde por trás se ouve e tu estás assim, bom, se acontece alguma coisa mal, já foi. Ou, sei lá, por exemplo, uma coisa que nestes últimos trabalhos que eu fiz no Glória, por exemplo, a primeira série da Netflix portuguesa, no primeiro dia de série nós estávamos a filmar uma cena de guerra, na guerra colonial, e eu começava o plano assim a olhar para o chão com a arma, depois levantava-me, olhava assim para a frente e tinha assim 300 pessoas da equipa. E eu olhar assim, com a arma, e eu pensar, bom, se acontece alguma coisa também mal, são 300 pessoas que estão à nossa espera. Então é assim, é um bocado de ter responsabilidade também por aquilo que se está a fazer, mas responsabilidade no bom sentido, em que todas as pessoas estão convocadas para o seu trabalho, não é? Têm a sua função, e eu acho que isso é o mais belo do cinema, é as pessoas estarem todas juntas para fazer acontecer algo que não se sabe bem o que é. Tanto como actor, mas no caso do Anxo especificamente como director, tes a oportunidade de viaxar a festivais, visitar festivais e ter encontros co público relacionados cos teus filmes fora de Portugal, tamén en Portugal por suposto, en sesións de todo tipo, non só festivais, cineclubes, mesmo proxeccións de cinema, no caso dos filmes que teñen distribución comercial. Cal é a tua relación co contacto, digamos, co público, coa audiencia? Porque aí tamén hai como dúas liñas, non? Os cineastas que
case detestan Que non gostan. a audiencia, que creen que os filmes falan por si sós, e hai cineastas que adoran o contacto co público e poder explicarse, falar, e tin que nesa liña entre 0 e 10 onde te atopas como... E si ves diferencia entre cando falas como actor ou no Como caso de Anxo, realizador. cando falas tamén como realizador. Sim, talvez haja alguma diferença, mas não sei, eu gosto de partilhar aquilo que é a minha visão. Estamos conversando diante do público e vamos saber que gostas disto. Não, mas gosto. E ultimamente gosto mais. Antes acho que não era gostar menos, mas era talvez com menos experiência, não sabia tão bem como organizar um discurso sobre o meu trabalho ou sobre aquilo que eu acho que é o trabalho que fiz ou que fizemos num filme, mas agora gosto mais. De 0 a 10, 8. Porque tamén, no caso en particular das longametraxes, en todos os filmes, pero en particular as longas, se teñen certo esforzo de producción, Sí, hai tamén unha distancia, dende que o teu traballo como actor remata, certo. postproducción, etcétera, ser seleccionado en festivais, e mesmo logo chegar a salas comerciais pode demorar 1 ano, 2 anos mesmo. Esa capacidade para estar pensando, estou falando hoxe, mas realmente estou falando... Pois, sobre uma coisa que aconteceu há... Do Isso é o ano, mais difícil, claro. eu acho, porque depois há coisas que também a gente se esquece, né? Porque vamos meio, fazendo outras coisas não, pelo meio, sim. Apesar de, por exemplo, lembro-me quando vi o Cartas da Guerra pela primeira vez, foi muito comovente, porque eu estava a ver o filme, mas estava a ver tudo por trás do filme, o que aconteceu para chegar àquela cena. E foi um filme muito difícil de rodar, muito difícil mesmo, com uma tempestade em Angola, com um rapaz que morreu também durante a rodagem. Então todas essas coisas parece que não nos saem da memória, apesar de só estarem aqueles 90 e tal minutos. Tudo o que aconteceu para compor o filme parece que não sai. Pois, non sei se aproveitando que gosta de falar coa xente, se tedes alguna pregunta que facer ou comentario que facer. E se non, pois, salva de palmas.